Quero trazer mais um tema complexo aqui para vocês analisarem, para quem nos acompanha. E eu agradeço a sua audiência nesta segunda-feira. O deputado federal José Medeiros, do PL, pediu à Procuradoria-Geral da República que, caso o Supremo Tribunal Federal decida suspender a graça constitucional dada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado Daniel Silveira, aquele indulto que foi concedido, que o órgão peça que a Corte também revise o benefício dado lá em 2016 pela então presidente Dilma Rousseff ao ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, condenado pelo Mensalão. Vocês concordam com ele? Gani. Tá certo, não pode ter dois pesos e duas medidas. Aliás, essas decisões não deveriam ser revistas, né? Tanto em relação ao ato da presidente Dilma quanto ao ato do presidente Jair Bolsonaro. Isso causa insegurança jurídica no país e isso é muito grave. Se não, para que existe a graça, para que existe o indulto, para que existe o Congresso Nacional? Se absolutamente tudo passa a ser judicializado, todas essas instituições e essas normas perdem o sentido. Olha só, eu quero até trazer mais uma informação. Na petição, o deputado do PL alega haver motivos infinitamente superiores para a suspensão do indulto a Dirceu do que para a anulação daquele que foi concedido a Silveira. O Supremo Tribunal Federal retoma na próxima quarta-feira o julgamento que vai definir se o indulto concedido a Silveira será ou não anulado. Há realmente motivos infinitamente superiores no teu ponto de vista, Piperno? Aqui, Gani nem precisa responder, que já sinalizou que sim. E você, Piperno? Eu precisaria dar, então eu vou até ler aqui, que eu precisaria dar uma informação muito decepcionante a esse deputado. Ele é do PL, né? Isso, pode olhar para a câmera e falar para ele se você quiser. Deputado, o senhor tem que tomar cuidado com os seus pedidos, porque o indulto a Valdemar da Costa Neto, concedido no dia 5 de maio de 2016, a Dilma tinha acabado de deixar o poder, ele pegou uma carona na série de indultos que foram concedidos à turma que foi condenada lá no Mensalão. E aí a gente está falando, sim, de Dirceu, de Delúbio, né, de um monte de gente, e em seguida Valdemar da Costa Neto. Então eu quero dizer o seguinte, deputado, se cancelarem os indultos dessa turma toda, por tabela, pode cancelar também o indulto concedido ao presidente do seu partido. Já pensou o Valdemar voltando para a cadeia por conta de uma iniciativa do senhor, deputado? O senhor, no mínimo, ficaria numa situação muito ruim dentro do seu partido. Agora, eu diria o seguinte, naquele momento em que o indulto foi concedido ao Daniel Silveira, e olha, uma pessoa que eu acho torpe, da pior, assim, né, um elemento da pior categoria possível, eu fui a favor da medida do presidente Bolsonaro. E não é porque foi o Daniel Silveira, é porque a Constituição brasileira, ela assegura ao presidente da República a possibilidade, o poder de conceder esse tipo de medida. Então, se o presidente concedeu, ele está no direito dele ter essa prerrogativa, ponto. O que muito se discutiu à época era se as outras penas, elas deveriam, as cautelares, por exemplo, elas deveriam, as medidas cautelares, enfim, aquela indenização que ele teria que pagar, se aquilo deveria ou não ser mantido. Eu fui a favor da manutenção daquilo. Agora, em relação ao indulto por si só, é uma prerrogativa do presidente da República. Por isso, eu acho que o indulto deve ser mantido. Temos um clima tenso aqui, proporcionado por Piperno, olhando direto para a câmera, hein? Quero saber de você, Segré, como é que você vê, então, esse pedido do deputado, que poderia resultar, inclusive, nesse caminho que o Piperno acabou de nos mostrar. Mas é pelas afirmações do Piperno que eu gosto tanto que o Piperno esteja conosco debatendo, porque ele se prepara, ele tem argumento, independente se a gente pode estar de acordo ou não com alguns assuntos, ele sabe do que está falando. Mas aí eu tenho uma visão talvez diferente. Eu não estou nem aí se o Valdemar Costa Neto aproveitaria ou não aproveitaria a carona. Se tem uma coisa que está errada, não interessa a ideologia. Não importa a ideologia. E o que é que está errado, do seu ponto de vista? Para mim, comparto com Piperno, é um indulto que está na Constituição e deve ser respeitado. A Constituição não disse, o indulto é do presidente e depende se a Corte Suprema aprova ou não aprova. Então, vou trazer mais lenha na fogueira. Batiste. Não foi um indulto. Mas o presidente Lula, me parece que era 2008, 2009, assinou
para ele não ser extraditado, que tinha solicitado a Itália, e a partir dessa assinatura do presidente, o Battisti saiu da cadeia, ele estava na papuda, saiu da cadeia. E aí, por que nesse momento, considerando que uma pessoa que já estava sentenciada pela justiça italiana por 4 assassinatos, não teve o mesmo tratamento que agora? Esse é o ponto. Eu não entro no mérito se Silveira fez bem, fez mal. Não estou questionando isso. É apenas uma questão de isonomia. Se a Corte Suprema entra num assunto, está ótimo se a Constituição habilita a fazer isso, perfeito. Mas por que na outra época não fez isso? Essa é a dúvida. Gani, eu queria saber também o seu ponto de vista sobre o que foi colocado aqui pelos nossos colegas, tanto Segré quanto também Piperno, a respeito de Valdemar da Costa Neto. Então, acho que o Piperno ele tem um ponto que eu concordo, que é o indulto é uma prerrogativa do presidente da República. Por mais que do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, anular ali, né, tirar da prisão as pessoas condenadas pelo mensalão seja deplorável, seja condenável, mas é assim que é a regra do jogo, a gente tem que respeitar. Se a gente não concorda com essa regra, que se mude no Congresso Nacional. O mesmo também vale para o deputado Daniel Silveira, que teve um indulto individual chamado de graça. Agora, no mérito, eu vejo que o outro caso, ele é muito mais grave do caso do Daniel Silveira. Por quê? Porque o mensalão foi um atentado contra a democracia, foi a compra de deputados para votar a favor do governo. Já no caso do Daniel Silveira, é deplorável a fala do Daniel Silveira. Agora, por mais deplorável que seja essa fala, existiu ali uma série de irregularidades durante o seu processo. Primeiro, o artigo 53 dá o direito a ele a falar. O que diferencia um parlamentar de qualquer cidadão, parlamentar vem de parlar, é que ele pode ter imunidade em relação às suas opiniões, quaisquer que sejam. Então esse é o ponto, por mais que seja uma opinião muito ruim, Evandro. Eu quero... Pode concluir. Não. E o outro ponto também de irregularidade é que o flagrante perpétuo, né? Então utilizar o vídeo, né? Não foi uma prisão, um deputado só pode ser preso em flagrante. Aí o vídeo que continuava no ar, então ele está em flagrante. Isso não faz o menor sentido. Piperno, eu queria saber de você do mérito sobre José Dirceu, que foi o que foi colocado agora aqui pelo Alan Gani. Se de fato haveria, então, se for retirar o indulto de um, o indulto de outro também por ser tão ou mais grave que o que aconteceu com Silveira. Você vê que foi muito grave o que fez José Dirceu para justamente depois ter de receber um indulto da presidente Dilma Rousseff? Depois eu vou... Então, tem outra informação para corrigir em relação a isso que o deputado disse e tal. Uhum. O José Dirceu, ele foi condenado com base no domínio do fato. Naquele momento, por conta do mensalão, da ação 470 e tal, muitas personalidades da política brasileira foram condenadas, até por provas factuais. O Genuíno, por exemplo, era assinatura de um empréstimo lá em favor do PT, e naquele momento se considerou que o empréstimo era, enfim, legal e tal, né? E ele, embora não tivesse obtido nenhuma vantagem pessoal, assinou como presidente do partido, enfim, condenado. Os tesoureiros do partido, condenados. Muita gente acabou sendo condenada. O Marcos Valério, que já tinha... É quem trouxe aquela expertise lá, que ele desenvolveu lá na história do Mensalão Mineiro, enfim, condenado e tal. Todo mundo condenado com provas factuais. No caso do José Dirceu, ele foi apontado como o mentor, o líder do esquema, e embora não houvesse, o batom na cueca, ele foi condenado com base na teoria do domínio do fato. Algo que o então ministro Joaquim Barbosa, de forma até brilhante, tal, utilizou para prender aquele que seria então o chefe do esquema. Então, não tinha a materialidade, mas tinha, supostamente, a liderança. Mas eu estou lendo aqui no site do Conjuro, né, que acabou, o texto que acabou publicado na época. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, que está aí até hoje, então deu um indulto para todo mundo. Então deu um indulto lá para
enfim, por Valdemar, Roberto Jefferson, Pedro Henrique, Romeu Queiroz. Vejam, não foi a Dilma. João Paulo Cunha, Delúbio Soares, eles já tinham cumprido uma parte da pena e ele indultou essa turma toda. Aí vem o final aqui, ó. Preso na Operação Lava Jato, o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, teve o pedido negado. Aí, aspas, até que sobreveia a sentença sobre os fatos que justificariam uma eventual regressão para o regime fechado, não é possível conceder o indulto, avaliou Barroso em fevereiro. Então, veja, só corrigindo mais uma vez a informação do deputado, ele está muito mal informado, de fato, não foi a Dilma quem concedeu o indulto, mas concedido mais tarde, quando a Dilma já não era nem a presidente, foi o STF. Então, não são casos simétricos, deputado, não são casos iguais. Você acha que o argumento do Piperno explica bem ou serve para condicionar ambas as questões, Segré? Eu, como cidadão normal e tradicional, a única coisa que me interessa é que o Dirceu está livre e o outro não. Sei lá, independente de se foi a Dilma ou não foi a Dilma. E tem argumento. Eu tinha lido também que tinha sido a Dilma e ratificado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, de qualquer maneira, acredito no que o Piperno está mencionando. Porque duvidar... Só lembro que o Marcos Valério é o único cara que está preso até hoje, né? Não teve indulto nenhum. Coitado do cara, pô. Ô Gani, você acha que das duas partes há uma tentativa de minimizar algo que foi um crime grandioso? Eu acho que sim, né? Em relação ao mensalão, é claro que foi muito mais grave e aí tem algo bastante importante. Foi garantido a todos os réus todas as possibilidades de recurso, de defesa, diferentemente do caso do Daniel Silveira. Em relação ao caso do Daniel Silveira, por exemplo, ele, na condição de réu, ele não pôde acompanhar o seu próprio julgamento, então ferindo aí o princípio da ampla defesa, dificuldade dos advogados também terem acessos aos autos do processo. Olha que absurdo. Outro ponto, e aí o que eu acho que é até mais grave, o julgador era vítima. Então, você tem o julgador, que é a vítima, e é o investigador, que também está conduzindo o processo, e aí você fere também o princípio do sistema acusatório. Então isso é muito grave, né? Então tem uma série de irregularidades que aconteceu no julgamento do Daniel Silveira e também no caso do mensalão nem se fala, né? Agora, de novo, né? Indulto é uma prerrogativa constitucional aí do presidente da República.